Você já imaginou os segredos mais sombrios da Bíblia, que até os teólogos têm medo de explicar? Bem-vindo ao Arcanos de Fé, o lugar onde desvendamos os mistérios que vão transformar a forma como você vê as Escrituras. Hoje, vamos mergulhar nos 7 mistérios mais assustadores que a Bíblia guarda, segredos tão profundos que poucos ousam tentar entendê-los. São histórias de anjos caídos, criaturas impossíveis e verdades que podem mudar sua fé para sempre. Está pronto para sentir arrepios enquanto descobrimos o que está escondido na Palavra de Deus? Então, não saia daí, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Mas cuidado, essas revelações não são para qualquer um. Fique até o final para entender por que esses mistérios foram escondidos por séculos. Vamos começar com o primeiro mistério, o Leviatã, a criatura monstruosa da Bíblia. Em Jó capítulo 41, a Bíblia descreve algo que parece saído de um pesadelo, um monstro marinho com escamas impenetráveis, olhos como chamas e um poder que faz até os anjos tremerem. Quem pode enfrentá-lo sem temor? Pergunta o texto. Mas o que é o Leviatã? Um dragão real que nadava nos mares antigos? Um demônio disfarçado desafiando a criação? Ou uma metáfora para algo muito maior, algo que Deus criou para mostrar sua soberania sobre o caos? Alguns estudiosos acreditam que o Leviatã ainda está escondido nas profundezas, esperando o momento de retornar no Apocalipse. Imagine isso. Uma criatura tão aterrorizante que até o próprio Jó, um homem de fé, ficou sem palavras. O que você acha? Essa criatura realmente existiu? Porque Deus criou algo tão assustador? Talvez para nos lembrar que até o caos obedece ao seu poder. Vamos ao próximo mistério, porque ele é ainda mais intrigante. Agora, o segundo mistério. Os Nefilins, os filhos proibidos de anjos e humanos. Em Gênesis 6:4, a Bíblia diz: havia gigantes na terra naquele tempo, os Nefilins, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Gigantes, seres híbridos, nascidos de uma união que desafiava as leis divinas. Eram guerreiros temidos, mas por que Deus permitiu que existissem? Seriam eles uma ameaça ao seu plano? A Bíblia sugere que os Nefilins foram destruídos no dilúvio, mas algumas tradições dizem que seus espíritos ainda vagam, influenciando o mal no mundo. Será que os Nefilins são a chave para entender o pecado original? Pense nisso. Anjos, seres celestiais, cruzando a linha para criar algo que abalou a criação. Essa história nos faz questionar: o que mais a Bíblia esconde sobre os seres que vieram antes de nós? Vamos continuar, porque o próximo mistério vai te fazer repensar tudo. Chegamos ao terceiro mistério, o anjo que lutou com Jacó. Em Gênesis 32, Jacó enfrenta um misterioso homem numa luta que dura até o amanhecer. Mas não era um homem qualquer, era um anjo, talvez até o próprio Deus em forma física. Imagine a cena. Jacó, sozinho na escuridão, lutando com uma figura sobrenatural que testa sua força e sua fé. Por que um anjo faria isso? E por que Jacó saiu abençoado, mas mancando pelo resto da vida? Esse encontro revela um mistério profundo sobre a relação entre o humano e o divino. Será que Deus testa nossa fé de formas que não entendemos? Ou será que essa luta era um sinal de algo maior? Um confronto entre o mortal e o eterno. Esse mistério nos deixa com mais perguntas do que respostas. Mas prepare-se, porque o próximo é ainda mais sombrio. O quarto mistério nos leva ao Apocalipse, capítulo 9, onde encontramos as criaturas mais assustadoras da Bíblia. A Bíblia descreve gafanhotos com coroas de ouro, dentes de leão e caudas que ferem como escorpiões. Não são insetos comuns, são seres que parecem saídos de um filme de terror, enviados para atormentar a humanidade nos últimos dias. São demônios? Armas espirituais?
ou algo que a ciência nunca poderá explicar? O texto diz que eles sairão de um abismo, liderados por um anjo chamado Abaddon, o Destruidor. Imagine o terror, um enxame de criaturas sobrenaturais devastando a terra. Será que já estamos vendo sinais disso no mundo hoje? Essas visões nos lembram que o fim dos tempos pode ser mais próximo do que imaginamos. Vamos ao próximo mistério, porque ele vai te deixar sem palavras. O quinto mistério é sobre o inferno e as almas do dilúvio. Em 1 Pedro 3,19, a Bíblia sugere que Jesus, após sua morte, desceu ao inferno para pregar às almas presas. Mas quem eram essas almas? Eram os pecadores do tempo de Noé, mortos no dilúvio? Por que estavam presas num lugar tão sombrio? E o que significa o Filho de Deus enfrentar as profundezas do inferno? Esse mistério nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a vida após a morte. Imagine, um lugar onde até as almas dos tempos antigos aguardavam uma palavra de redenção. Será que algumas ainda estão lá, esperando? Essa verdade é tão profunda que pode mudar como você vê a salvação. Vamos continuar, porque o próximo mistério é ainda mais enigmático. O sexto mistério nos leva a um lugar gelado e proibido, os 200 anjos caídos presos na Antártida. No livro de Enoque, um texto apócrifo citado em Judas, fala-se de anjos que traíram Deus e foram acorrentados sob a terra até o dia do julgamento. Alguns acreditam que esse lugar é a Antártida, um deserto de gelo que esconde segredos antigos. Por que esses anjos foram punidos? O que fizeram de tão grave? E o que acontece se forem libertados no fim dos tempos? Imagine, forças sobrenaturais, presas por milênios, aguardando o momento de retornar. Esse mistério nos faz pensar. Há poderes sendo contidos até hoje, escondidos onde ninguém ousa olhar. Essa história é tão intrigante que até os céticos se questionam. Vamos ao último mistério, porque ele é de arrepiar. O sétimo e último mistério é o dia em que os mortos ressuscitaram. Em Mateus 27:52, a Bíblia diz que após a morte de Jesus, túmulos se abriram e os mortos voltaram à vida, caminhando por Jerusalém. Quem eram essas pessoas? Santos do passado? Por que voltaram exatamente naquele momento? E por que a Bíblia fala tão pouco sobre um evento tão assustador? Imagine a cena, túmulos rachando, figuras brilhantes andando pelas ruas, um sinal do poder de Deus sobre a morte. Esse mistério nos confronta com a verdade. O sacrifício de Jesus abalou até os limites entre a vida e a morte. O que mais Deus pode fazer com esse poder? Essa história nos deixa com um arrepio, mas também com uma pergunta. Você está preparado para o que a Bíblia ainda pode revelar? Agora chegamos à grande revelação. Esses 7 mistérios, do Leviatã aos mortos que ressuscitaram, nos mostram que a Bíblia é mais do que um livro. É um portal para verdades que desafiam nossa mente e tocam nossa alma. Cada segredo, cada criatura, cada evento sobrenatural revela o poder incomparável de Deus. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esses mistérios não existem para nos assustar, mas para nos aproximar da fé. Eles nos mostram que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle. O Leviatã obedece a ele. Os Nefilins não resistiram ao seu julgamento. Os anjos, o inferno, até a morte, tudo está sob o comando do Criador. Então, o que você acha? Esses segredos mudaram sua forma de ver a Bíblia? Qual mistério te marcou mais? Será que há mais verdades escondidas esperando para serem descobertas? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber o que você sentiu ao ouvir essas histórias. Se você sentiu arrepios com esses mistérios, não perca o próximo vídeo, onde vamos revelar os segredos mais ocultos do Apocalipse. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade no Arcanos de Fé para desvendar mais da Palavra de Deus.
Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essas verdades. E nos vemos no próximo mistério.